Presidente do Supremo Tribunal Federal, sempre ele, ministro Dias Toffoli, suspendeu nesta quarta-feira as investigações sobre supostos esquemas de Caixa 2 e de lavagem de dinheiro envolvendo o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Nos dois casos, Toffoli determinou a suspensão das investigações até análise do ministro Gilmar Mendes, o relator de ambos os processos. Para o presidente do STF, as ordens de busca e apreensão concedidas pela Justiça em ambas as operações são muito amplas, o que poderia incluir o período de Serra como senador. Com isso, se estiverem sendo investigados supostos crimes cometidos pelo político durante o mandato no Congresso e ligado às atividades parlamentares, os processos têm que correr lá no STF. José Serra foi alvo de duas operações da Lava Jato neste mês, em que em uma é investigado sob suspeita de Caixa 2 nas eleições de 2014 e na outra é acusado de lavagem de dinheiro em obras do Rodoanel Sul em São Paulo, na época que ele era governador do estado. Thaís. Pois é, Paulo, o ministro Dias Toffoli, ele anda muito bondoso com os políticos, né? Vamos lembrar que na semana passada, foi nessa semana mesmo, que ele fez uma coisa que alegrou muito o governador do Rio, Witzel. Ele fez com que a votação do impeachment voltasse lá, o processo do impeachment, de abertura do impeachment, voltasse lá para a estaca zero, mandou reformular toda a comissão que iria começar esse processo. Então, o governador Witzel, graças ao ministro Dias Toffoli, ganhou um precioso tempo para convencer, talvez, os deputados a apoiá-lo. Lembrando que a votação da abertura do processo contra ele foi feita por unanimidade, então ele estaria bem lascado se a votação começasse logo, né? Quanto mais ela se estender, melhor para ele. Quanto mais tempo ele ganhar, melhor para ele. E agora ele alegra também o ex-governador Serra, alegando que o mandato de busca e apreensão que ele sofreu teve extrema amplitude e por isso violou a prerrogativa de foro dele e tal. Bom, para piorar ainda, o juiz de primeira instância foi mais realista que o rei, e ele que tinha transformado o ex-governador José Serra e a filha dele, Verônica, em réus, ontem mesmo, agora ele voltou atrás, e nem precisava, no entender de muitos advogados, porque o ministro Dias Toffoli, ele pediu a suspensão das coisas referentes ao inquérito e não à ação penal. Mas o juiz disse que, mesmo assim, decidiu suspender tudo por cautela. Então, cautela e caldo de galinha salvaram o pescoço do ex-governador José Serra. Numa investigação, e da filha dele, né? Numa investigação que, vamos lembrar, tem fartos indícios, documentos de lavagem de dinheiro e também de corrupção, mas a parte da corrupção não entrou porque ela prescreveu, dada a idade do ex-governador, sobrou só esse pedaço da lavagem de dinheiro transnacional, que agora também está suspenso. Azedo. Eu acho que é mais uma decisão controversa, né, do Toffoli. Isso tudo vai para o plenário do Supremo. A gente observou recentemente uma certa coesão entre os ministros do Supremo, principalmente naquela queda de braços com o Bolsonaro, mas eu acho que esses últimos acontecimentos, inclusive em relação à Lava Jato, vão novamente impactar o plenário do Supremo e pode ser que essa decisão do Toffoli seja revertida mais na frente, como já aconteceu, por exemplo, com a suspensão da investigação com relação ao Flávio Bolsonaro. Então, eu acho assim, a gente precisa observar aí a reação dos demais ministros. Além disso, o Toffoli, em breve, sairá da presidência do Supremo. O novo presidente do Supremo será o ministro Luiz Fux. E isso muda muito na rotina, na dinâmica de funcionamento do Supremo. Vamos aguardar aí o fim do recesso, porque o estoque de polêmicas está aumentando. Constantino. Pois é, né, Paulo? O Toffoli é esse grande companheiro, né, da turma do foro privilegiado. Como disse o Leandro Ruschel nas redes sociais hoje, né, agora a gente descobriu o que é editar
né, segundo o Toffoli, né? Ele editou o processo do Serra. Tá aí, né? Isso é uma edição típica de um ministro do Supremo. Agora, o efeito político que eu vejo para isso é o seguinte, né? E num espaço curto de tempo, nós vimos o Aloysio Nunes envolvido aí com denúncia de dinheiro também ilícito da Odebrecht. Nós vimos o Alckmin, o Serra acusado de duas coisas diferentes e o Aécio é o Aécio, todo mundo sabe já que também está com uma questão muito complicada com a justiça. Então todos os caciques tucanos estão encalacrados na justiça. Isso significa o seguinte, o discurso do candidato tucano em 2022, que vai desafiar o presidente, vai tentar se mostrar como uma alternativa equidistante entre o bolsonarismo e o petismo e tudo mais, sendo que a gente sabe que no fundo não é bem isso, que se espremer cai no colo do PT, mas se for, mesmo que seja o João Dória, o governador de São Paulo, que tenta às vezes falar mais grosso e fez a chapa Bolsodória e tudo mais, ele vai ter a bandeira ética totalmente desgarçada. Não vai dar para atacar o governo e o presidente que vai estar buscando reeleição por aí. Vai ter que ser outro caminho. Então tem que ver como é que vai estar a economia, tem que ver outras pautas, né? Porque a bandeira ética dos tucanos, essa aí está totalmente apodrecida. Azedo pediu a palavra. Não, eu concordo. Eu acho que a possibilidade do PSDB ser uma alternativa de poder em 2002, ela está se esvaindo. Nesse rumo, o Dória vai ser candidato à reeleição em São Paulo e olhe lá, a candidatura dele está se inviabilizando, a não ser que ele rompa com o PSDB, mas ele também não pode romper, porque hoje quem controla o partido é ele. E o impacto disso aí na eleição municipal de São Paulo vai ser um termômetro muito importante com relação a isso. No caso da reeleição do Bruno Covas, que vai ser uma batalha difícil, né? Ele era já o vice do Dória, né? Está bem em termos de disputa eleitoral, mas essa coisa aí está complicando muito a reeleição dele. E isso vai ser um indicador da viabilidade de uma candidatura tucana à presidência em 2022.